trata-se da vida. A vida não é uma coisa palpável, a vida não é uma coisa palatável. Você vê, se você comenta com uma pessoa, não fique em casa, porque isso pode te matar, ele vai falar, tá bom, mas quem que vai trazer dinheiro para casa? Quem que vai trazer o pão para casa? Fala galera, tudo bem? Que saudade que eu tô de vocês, todos de vocês da produção e de vocês que estão aqui com a gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália de Campos, sou advogada e estou aqui com o Coletivo Entre Elas nesse novo formato para tentar levar o máximo de informação possível para vocês. Oi, gente, que bom estar de volta aqui. Tava morrendo de saudade de poder gravar. A gente pensou nesse novo modelo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, sou psicóloga, trabalho com violência contra a mulher. E hoje a gente está com um convidado incrível. Queria pedir para ele se apresentar. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou jornalista, eu sou repórter da Folha de São Paulo, sou colunista no UOL, trabalho muito com cultura e desde 2018 venho trabalhando junto à agência Lupa, com política, numa agência de checagem de fake news, né, um trabalho para tentar desvincular e derrubar essa onda que se criou de notícias falsas, né? Estamos tentando, vamos ver até quando a gente consegue. E hoje, gente, a gente vem aqui falar com vocês sobre esse papel do jornalismo nesse momento de pandemia, nesse cenário político complexo que a gente está se encontrando. Então, para a gente começar, Bruna, qual que é o papel do jornalismo nesse momento de pandemia? Se você encontra alguma diferenciação, né, de trabalho de vocês? Cara, o papel do jornalista e do jornalismo como um todo, nesse momento de pandemia, eu acho que ele não muda muito do papel do jornalista ao longo da história. O jornalismo é informação, né? Claro, isso se a gente for pensar do modo mais romântico, da forma mais idealizada, é informação, é como a gente sabe exatamente o que está acontecendo no mundo afora. Então, se nós sabemos que há uma pandemia de Covid-19, de coronavírus, se nós sabemos onde ela surgiu, como ela surgiu, é por causa em grande parte do jornalismo, porque trata-se da divulgação. Agora, nesse momento específico, nós temos uma lista de profissões que são essenciais. O jornalismo é uma profissão essencial, como sempre foi, e por mais que haja uma tentativa muito grande de descrédito dessa profissão e desses profissionais, você não vive sem o jornalismo, seja ele televisivo, seja ele da mídia impressa, da mídia online, o rádio, principalmente o rádio e a mídia televisiva. Então, o papel do jornalista é o mesmo papel, nesse momento de pandemia, é o mesmo papel no momento de guerra, no momento de crise, no momento, o que quer que seja, o que for. Sempre a gente vai ter, não é querendo puxar a sardinha para o meu lado, né, não é corporativismo, mas sempre a gente precisa dessa informação concreta e que só chega por meio do trabalho do jornalista. Porque tem uma coisa muito importante que eu queria só deixar claro: informação a gente tem a todo momento. Na rede de WhatsApp, na rede de qualquer rede social, enfim, nós temos informação a todo momento. Qual que é o trabalho do jornalista? É ver se essa informação é de verdade ou não, ou ver como você vai divulgar isso. Existe o mito da imparcialidade dentro do jornalismo, que é a coisa do jornalismo não se compromete. Isso, às vezes, é mentira, porque eu posso divulgar, falando agora sobre a questão da pandemia, que tivemos, sei lá, número fictício, tá? Mas que tivemos 12 mil mortes em um dia, ou posso divulgar que devido à pandemia, devido ao caso de muitas infecções, tivemos um número crescente de mortes, porque isso é alarmar. Nem sempre o jornalismo alarma. Então, assim, nós escolhemos exatamente como a informação pode ser dada e se ela é real ou não. Então, acho que, só complementando, é mais Sim. ainda esse o papel, saber o que é verdade e o que não é. A gente tem visto uma movimentação do próprio governo em desacreditar mídias. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, tanto dessa questão de desacreditar a imprensa, porque isso é uma técnica, e você fala no seu discurso agora, na sua fala você diz
que às vezes dizem se é imparcial ou não é imparcial, se a imprensa, como que funciona. E isso é muito legal, porque eu tenho estudado cada vez mais que não existe discurso livre de manipulação. Vai da pessoa beber de várias fontes, né, para criar a sua linha de pensamento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também comentasse uma matéria que saiu da Folha hoje, em que o Bolsonaro diz que é liberdade de expressão fake news. Isso é muito mais claro na fala. Quando você tem um jornalismo televisivo, é muito mais fácil você notar a fala, né? Você notar o que é e o que deixa de ser discurso. No jornalismo impresso, no jornalismo escrito, isso é um pouco mais difícil, mas existe. Não existe imparcialidade. Na faculdade, quando você estuda jornalismo, você já sai formado sabendo que essa história da imparcialidade é um grande mito. Ouso dizer até uma grande bobagem, porque é muito claro, quando você escolhe usar uma palavra em detrimento de outra, você já não está sendo mais imparcial. Uhum. Se eu escolho dizer, por exemplo, vamos nos referir a Dilma Rousseff. Se eu escolho me referir a Dilma Rousseff como a presidenta, a ex-presidenta ou a presidente impeachada, ou o que quer que seja, você já tem aí 3 formas de se referir a ela. Uma forma pode ser, sei lá, mais elogiosa, outra menos, ou nananana, mas é a forma que você se refere a ela. Uhum. Então é isso, não existe imparcialidade. Se a gente for falar agora de ataque à imprensa, isso não é novo, tá? Isso não é uma coisa que não foi o governo Bolsonaro que inventou isso, mas ele se sai muito bem. Acho que de todos os nossos governantes pós-redemocratização, ele é o que se sai melhor no ataque à imprensa, ainda Sim. que falemos da era Lula, ainda que falemos da ideia de regulamentação de mídia, na era Lula nunca houve um ataque direto e reto à imprensa, tentando descreditá-la. Eu não sei se vocês leram um livro do Thaís Oyama, o Tormenta, que é sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. É um livro espetacular em que ela fala sobre o que é o Bolsonaro, o que é essa persona, que é uma persona que nunca lê um livro, que é uma persona que não acredita na ciência mesmo, e que é uma pessoa que acredita piamente que está sendo caçado, que as pessoas querem matá-lo, que as pessoas querem inchá-lo, que as pessoas... Então, assim, é isso. E esse descrédito dele com a imprensa é uma tática para falar para o seu séquito, para falar para as pessoas que o seguem, mas, acima de tudo, é uma crença. Ele não acredita na imprensa, porque a imprensa sempre o atacou. Agora, uma coisa importante que eu acho bacana a gente dizer, nesse caso de Bolsonaro, é que se a gente for analisar Carta Capital, enfim, blogs de esquerda ou o que quer que venham a ser, sempre fizeram textos contra o Bolsonaro, né? Sempre publicaram artigos de opinião contra o Bolsonaro. Isso para ele não é um problema. O grande problema dele com a Folha de São Paulo, com a Isto É, com o Estadão, com o Globo, com o Fantástico, com a Globo em si, é que sempre foram esses veículos que descobriram falcatruas, sempre foram esses veículos que descobriram os crimes dos filhos, sempre foram esses veículos que deram um furo. Uhum. Esse é o problema. O Bolsonaro não está nem aí de ser criticado. Ele está e o tendão dele é os filhos mesmo, né? O calcanhar ali dele são os filhos, né? Com certeza. Não quer ser descoberto, eu acho, na verdade, né? Por isso todos os filhos, os parentes, os amigos, as pessoas muito bem escolhidas, né? Eu já discordo, eu acho que ele vai deixar cair todo mundo, assim. Acho que essa saída do Moro me deixou isso bem claro, de que pode cair todo mundo para proteger os filhos, assim, mas é a minha visão dessa situação. Sim. Não, eu digo assim, até pessoas que também irão proteger os filhos, né? Pessoas que entrem nesse jogo, né? Talvez, mas não sei, assim. Na verdade, a gente não tem muito como saber, né? Acho que a grande coisa dele com os filhos e dele com a imprensa é o fato de que, durante muitos anos, ele sempre foi as pessoas tendem a dizer que o Bolsonaro era um deputado baixo clero.
Mas isso é mentira, ele não era baixo clero, ele era abaixo do baixo clero. Mesmo no baixo clero, existiram deputados que presidiram a Câmara, existiram deputados que presidiram sessões, até existiram deputados que participaram de esquemas de corrupção milionários que tiveram muito mais importância que o Bolsonaro. Que ele não participava de esquema de corrupção não é porque ele era honesto, mas é porque ele não era chamado. As pessoas não acreditavam na capacidade dele, como ainda não acreditam. Então, o fato de ele não importar, o fato dele não ser perigoso, entre aspas, sempre rendeu a ele uma sombra, né? Ele sempre esteve na sombra, ele e os filhos. Então, tudo bem. Quando eles decidiram se tornar, sei lá, quando eles foram, um queria ser prefeito, outro queria ser governador, ele queria ser presidente, aí a coisa mudou. E aí ele não esperava, e isso é uma coisa meio burra dele, porque ele não esperava que, querendo ser presidente, a mídia iria em cima dele. Porque uma coisa é certa, gente. Todo veículo de comunicação tem o seu candidato. Tá? Isso é óbvio, todo mundo sabe, os marinhos já falaram sobre isso, os chivitas já falaram sobre isso, todo mundo tem o seu candidato. A grande questão é que, tendo o seu candidato ou não, há um trabalho sério do jornalista aí, que é o de dizer o seguinte: olha, nós queremos votar no Alckmin. Ok, vamos votar no Alckmin. Mas nós sabemos que o Alckmin teve muitos problemas no governo de São Paulo. O Alckmin teve um problema de corrupção tremendo no governo de São Paulo, que foram aqueles contratos superfaturados, que foi descoberto pela Folha de São Paulo, sabe? Então eu até gostaria de trabalhar um pouquinho isso. Lá na Lupa a gente fala sempre sobre isso. Nós temos candidato, tudo bem, mas existem coisas que são impossíveis de não noticiar. Se você não noticiar, aí acabou o jornal, independente de ser candidato, verba publicitária, o que for. Uma vez que a pessoa descredita o seu jornal, acabou para você. E é isso que o Bolsonaro sabe, é isso que ele tenta fazer, e é isso que ele não consegue porque não tem competência. Atualmente teve muitas manifestações de retorno do AI-5, né? Várias coisas que as pessoas, às vezes, elas nem sabem, de fato, não tem a informação verídica, que acho que é o que você falou no início, né? Ou falam sempre desde do início do governo veio uma ideia de queria que a ditadura voltasse até de antes, né? Muitas pessoas, às vezes, pontuando que gostariam que a ditadura voltasse, porque do jeito que tá não dá, etc. Muitas coisas que, às vezes, eu acho que calha naquilo que você disse no início, de que a gente tem informação, mas a gente não tem a informação verídica, né? Não, e só complementando, nesse pessoal aí que estava nas ruas pedindo AI-5, a gente teve a presença do presidente, né? Contrariando a regulamentação da Constituição e da OMS. Então, ele foi contra tudo isso que estava aí mesmo. Tudo é discurso, tá? Tudo é narrativa. Qual que é a narrativa do AI-5 e da ditadura militar? Ordem. Ordem e progresso. É a bandeira do Brasil, é o positivismo. Ordem e progresso. Nós não somos um país que lê, nós não somos um país que tem memória, nós não somos um país que se interessa pela história, nem tampouco pela sua memória. Por uma série de questões, por problemas de educação, por problemas principalmente de fome, um problema social, e aí coisas que a gente vai se alongando, que todos nós sabemos. Uhum. E a gente tem uma democracia muito recente também, né? A gente acabou de começar poder falar sobre. Nós temos uma democracia recente, pero no mucho, pelo seguinte: ainda que o primeiro voto do povo mesmo, em um civil, tenha sido no Fernando Collor de Mello, ali em meados da década de 90, nós já temos um tempo muito, muito grande, nós já temos muitos anos para aprender o que é a democracia. Nós passamos por 2 impeachments. Sabe? Que país em menos de 30 anos de democracia passa por 2 impeachments, sendo que um deles não se concluiu, né? Collor não foi impeachado, efetivamente, e o outro foi um processo de impeachment porque sim. Porque sim, não foi um processo por crime, por
foi, olha, não gostamos de você, vamos te tirar. Se a gente for falar de ditadura militar, o que é a ditadura militar efetivamente? A ideia que se tem da ditadura militar é que havia empregos, é que havia ordem, é que havia progresso. De fato, pode ser que havia para civis que fossem alinhados a isso, como é o caso agora, né? Se você é aliado a ideologia ditadora, a ideologia militar, né, a sua chance de ascender, entre aspas, é maior. Tem-se a ideia de que a ditadura era ruim apenas para artistas, apenas para quem era contra, mas se você for fazer economicamente uma análise, nós tínhamos um número de pessoas paupérrimas triplicado desde a era Vargas. De Vargas passou Juscelino, passou, chegou na ditadura. De 64 até 86, a nossa linha da miséria subiu muito. Daí, quando veio o Sarney, e aí nós tivemos que passar pelo Cruzado Novo, tivemos que passar por troca de moedas, para aí chegar no Itamar Franco, e daí sim, com o Fernando Henrique chegar ao real, para a gente começar a trabalhar uma economia. Mas foi um desastre econômico. Sabe? O Brasil saiu da linha de exportação. A gente exportava até então matéria-prima e cultura. Nós exportamos a bossa nova, nós exportamos o tropicalismo, nós exportamos o samba sincopado, né? Nós criamos o machixe, nós criamos tudo isso e exportamos. A partir de 67, mais ou menos, quando a gente fecha o mercado externo e a gente para de exportar matéria-prima, a nossa economia começa a cair. Começa a cair. Nós paramos de exportar cultura. Então, para o mundo, foi nesse momento que o Brasil deixou de existir para o mundo, né? Foi nesse momento que o fato de nós falarmos português tornou-se um dialeto, né? O Brasil, hoje em dia, já não existe para o mundo. Para você chegar, culturalmente falando, para você chegar ao Oscar, é uma tour de force horrível. Horrível. A Argentina chega muito mais fácil, porque fala espanhol e porque mesmo com a ditadura continua exportando cultura. Então nós temos aí frentes como cultura, economia, exportação e etc. que com a ditadura cai. Cai-se empregos, caiu-se, né? Vamos dizer no passado. Caiu-se empregos, caiu-se liberdade de expressão. E aí você pode pensar, mas havia segurança. Segurança para quem? Realmente. Né? Segurança para quem? Então, só para fechar, os jornais eram fechados, tem aquela história maravilhosa do Estadão, que quando não podia publicar uma matéria, publicava uma receita de bolo, e aí todo mundo sabia o que tinha acontecido, o que havia acontecido, e você teve o órgão da censura durante muito tempo, mesmo pós-redemocratização, podando toda a classe artística, toda a classe jornalística e toda a classe pensante. Eu concordo em partes com você. Acho que eu acredito ainda que a gente tem uma ideia de democracia muito recente, muito nova. Você mesmo cita que a gente passou por 2 processos de impeachment que foram muito estruturados. As pessoas são muito iludidas em pensar que elas tiraram o Collor ou que elas tiraram a Dilma. A gente tem que sempre pensar quem que apita o jogo. Se a gente pensar no governo Lula, que com todas as ressalvas que eu tenho, e eu tenho muitas, ainda assim acredito que foi o melhor presidente que a gente já teve, a gente começou a ter uma introdução em universidade, a gente começou a ter um investimento assim, antes de ontem, para a gente pensar em história, né? E eu entendo que o que a gente está vivendo hoje, Bruno, e queria saber um pouquinho de você, não tem precedente, porque a gente teve algumas questões no Brasil, mas nunca tudo de uma vez, nunca foi uma pandemia, né? Com uma crise política disputando a manchete. Eu queria que você comentasse sobre isso na sequência. Eu acredito que não existe a possibilidade da gente pensar em agora o Maia abrir um processo de impeachment. Acho pouquíssimo provável. O Bolsonaro ainda estava, eu não sei agora como que ele está, mas até sexta-feira ele ainda estava com 30% ali de apoio. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que a imprensa está vendo tudo isso. A gente não tem precedente disso tudo. Vocês comparam isso com liberdade? Ainda está tendo uma liberdade de imprensa de fato? Nós crescemos no governo Lula e fomos aprendendo a nos politizar
no governo Dilma, principalmente na eleição dela do segundo mandato, porque foi quando a coisa se inflamou. Porque eu digo que foi talvez a primeira vez que a gente botaram uma criança mimada que nunca soube perder nada, chamado Aécio Neves, para batalhar. Porque assim, ok, perdi, não aceito que perdi. Eu digo, Bolsonaro, para mim, a culpa disso tudo é de Aécio Neves. Se alguém é com certeza, é Aécio, mais do que qualquer outra pessoa. Mas enfim. Então eu acho que a questão não é nem só que a democracia é muito jovem, mas eu acho que nós começamos a aprender a discuti-la há muito pouco tempo. Nós, eu, vocês duas e todos da nossa geração. Pouquíssimo. Aprendemos há muito pouco tempo. Então, assim, a democracia, esse processo, por exemplo, do Lula, a gente sempre diz a coisa das universidades que foi a primeira vez, mas já havia um movimento para isso, tanto na era Getúlio quanto na era Juscelino, que foram movimentos cortados, foram movimentos barrados, mas que foram embrionários. Quando a coisa ia acontecer, veio a ditadura e aí acabou tudo. Entendeu? Então, assim, foram mais do que anos de chumbo, foram anos perdidos. Né? Perdemos muita coisa, que aí, enfim, perdemos de novo com Collor, começamos com Itamar, começamos com Fernando Henrique, e veio Lula e, de fato, concretizou. Particularmente, pelo que eu tenho visto e ouvido, o Bolsonaro não tem apenas 30 e tantos % de aprovação. Ele tem essa aprovação declarada. Ele tem uma aprovação não, desculpa, um apoio muito maior dentro do Congresso Nacional. Não só pelas pessoas que eram do seu antigo partido PSL, como das pessoas que ainda almejam um cargo no governo. Existe uma gama de deputados, principalmente da bancada evangélica e da bancada da bala, que impedem qualquer tipo de abertura de processo de impeachment. A ideia de que Bolsonaro acabou é uma ideia completamente fantasiosa, é uma ideia que não diz respeito ao que está acontecendo de fato, tanto dentro do Congresso Nacional quanto dentro do Senado. O Rodrigo Maia não vai abrir um processo de impeachment, primeiro porque nós não temos nem estrutura para isso agora, falando tanto politicamente quanto socialmente, e segundo, que para a democracia seria um tiro terrível você ter um segundo processo de impeachment em tão pouco tempo. Quer dizer, você passa de um presidente a outro, não gosta do tiro. Claro, manter o Bolsonaro é ruim para a democracia, tirá-lo é ruim para a democracia. Sim. A questão não é o que é bom, a questão é o que é menos pior nesse sentido. Também não sei. Acho que essa tá uma questão difícil, né, Bruna? Assim, quando a gente vê, acho que se você olha para o sistema e você vê tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente no meio dessa pandemia, a economia desse jeito, não dá para ver uma saída, né? Tão fácil e tão rápida. Você pensa que nossa, a gente tá no meio do caos. Se eu olhar, eu não vejo recuperação, se o Bolsonaro tem impeachment, é muito ruim. Se ele fica, o que ele pode fazer em 4 anos, dá aquele Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Até porque um processo de impeachment não se dá em menos de um ano. Sim. A gente não pode pensar que abrimos um processo hoje, amanhã vota o Congresso, amanhã vota o Senado, acabou Bolsonaro. Isso não existe. Até porque, digamos que, ok, ele decida sair. Não é nem o Fernando Haddad nem o Aécio que assume. Sabe? Nós continuaremos com um presidente alinhado a ele. A minha aposta é essa. E aí, eu acho que democraticamente a gente tem que acertar, porque foi esse projeto de governo que foi eleito. Mourão, ele é completamente alinhado com a ideia que a galera colocou lá, entendeu? Então, assim, a minha aposta, Bolsonaro sai, ele não termina o mandato. Minha aposta é essa, mandato, desculpa. Ele sai. Acho que rola um acordão, ele sai para que as investigações não cheguem no filho, acho que o Mourão assume, e aí acho que, embora eu discorde completamente da agenda que ele vai pautar, foi uma agenda que democraticamente foi eleita. Então, assim, a gente vai ter que colher o que foi eleito, porque senão a gente fica meio Aécio mesmo, né? Meio
com birra de que a gente não ganhou. E a gente não ganhou, infelizmente. O que não dá é pra gente ter um presidente que, entre outras coisas, ele não só não resolve, como ele tá causando mais problemas, né? Eu acho que essa é a questão do Bolsonaro. Porque até agora, assim, né, frente à OMS, eu acho que tem uma questão muito grave, né, desse rompimento de tudo isso, e até, assim, para chegar à vacina, né, todos os recursos, assim, prejudica, de fato, a validação, né, de muitas pessoas, de você ver o tempo todo o presidente é um crime, né, só que além das pessoas veem, não, o presidente está na rua, vou pra rua, o presidente falou que é para eu sair. O presidente, ele é uma figura de poder enorme, né? É o presidente. Mas a grande questão aí não é só o presidente. A grande questão é que essa pandemia, diferente, por exemplo, da gripe espanhola de 1918, primeiro, 1918, outro mundo, né? Outro Brasil, outra realidade. Um grande amigo meu, uma grande amiga minha, aliás, ela diz que as pessoas achavam que o mundo ia acabar na virada do século XX para o XXI, né, ali de 99 para 2000, e de fato acabou, o mundo acabou. O mundo que se conhecia acabou, agora é um mundo completamente novo. Então, assim, se a gente for parar para pensar, o que tem de muito diferente nessa pandemia? O Bolsonaro ou as pessoas que trabalham com ele sacaram isso e estão usando isso, é o seguinte: as pessoas vão ter que parar, as pessoas vão ter que colocar os seus empregos à prova, e aí vai mexer no bolso do brasileiro. E isso, claro, falando do brasileiro médio, falando da pessoa classe média, classe baixa. É dessa pessoa que ele quer o apoio para que não pare, para que continue, porque basta tomar os cuidados, não podemos parar com a economia, senão você vai passar fome. As pessoas ainda têm uma herança de passar fome, que é muito forte. Passa-se ainda, mas passava-se num grau ainda maior fome entre o final dos anos 70 e início dos anos 2000, era uma coisa absurda a fome nesse país, né, até a criação do Fome Zero, que resolveu não, mas ajudou muito. Enfim, então a grande questão aí não é só que o presidente é uma figura muito importante, a grande questão é que está mexendo no bolso. As pessoas não se tocam que trata-se da vida. A vida não é uma coisa palpável, a vida não é uma coisa palatável. Você vê, se você comenta com uma pessoa, não fique em casa porque isso pode te matar, ele vai falar, tá bom, mas quem que vai trazer dinheiro para casa? Quem que vai trazer o pão para casa? Entendeu? Mas aí eu acho que também tem uma coisa de que as pessoas têm muita dificuldade ainda em entender qual é o papel do Estado. É como se a gente não entendesse o fique em casa e cobre políticas públicas. A gente tem que fazer um barulho em outro lugar. Não é um barulho do tipo, vamos furar a quarentena, tem que abrir o comércio. Não, o que o Estado vai fazer para garantir que eu fique em casa? E assim, a gente aqui no Entre Elas, a gente entrou numa força-tarefa desde a primeira semana antes de ser decretada a quarentena, a gente ainda estava trabalhando, eu e a Nath juntas, e assim, na hora a gente falou, lascou, as pessoas vão passar fome. E a gente entrou numa força-tarefa, assim, legal, a gente consegue de imediato resolver o problema dessa pessoa, a gente conseguiu mandar sei lá quantas cestas básicas, ajudar em não sei quantas contas, mas assim, é muito pequeno, esse é um papel que a gente está remediando. Eu tenho críticas seríssimas, por exemplo, a esses artistas agora que estão fazendo essas mega lives, arrecadando dinheiro. Eu tenho uma crítica severa, do tipo, tudo bem, a gente vai arrecadar dinheiro e vai fazer doação, bacana. Num primeiro momento, vai estancar ali, mas a gente precisa cobrar política pública. Então, quando eu acho que a gente fala do presidente, do governador e do prefeito, o governador e o prefeito, eles estão fazendo o mínimo, assim, o mínimo de verdade, sabe? A gente ainda não teve nenhuma isenção de IPTU, a gente ainda não teve vários projetos que deveriam ter sido feitos, mas diante do presidente, eles parecem serem sensatos. Porque o mínimo que eles estão fazendo é, gente, vida é prioridade. A gente tem que preservar
as vidas. E aí a gente fica nessa falsa dicotomia de saúde, morrer de fome ou morrer de coronavírus, como se essa fosse a escolha. Como se, na verdade, a escolha não fosse, a gente tem que cobrar política pública, o Estado tem que subsidiar as contas. Que eu acho que a gente tem um cenário muito dos lados, né, tudo isso que a Nath falou, das pessoas que realmente prezam o fique em casa, de pessoas que estão passando fome, que a gente vê aqui no projeto, infelizmente, todos os dias, várias coisas, né, e a gente também tem um outro cenário de um outro lado, que também foi uma coisa que apareceu muito essa semana, na festinha das blogueiras, fitness, etc., né, que a gente tem esse lado de a gente ter que pedir algo nessa pandemia que eu acho que é muito difícil, que seria a questão da empatia, né, que é uma coisa que a gente não consegue ensinar. Minha pergunta era bem ligada com isso, assim, nesse momento, a gente tem um paralelo que a informação, ela gira não só pela imprensa, né, não só pelos jornais, pelos veículos tradicionais de comunicação. Hoje a gente tem essa categoria dos digitais, influencers, enfim, são pessoas que têm milhões de seguidores e que o que elas falam tem muita propriedade no sentido de impactar outras pessoas. Então, é muito maluco, assim, se a gente para e pensa que no jornal, e todo mundo, cientista, tá todo mundo fazendo um trabalho de fica em casa, não pode sobrecarregar o SUS, não pode sobrecarregar os hospitais particulares, inclusive, também não tem vaga, o sistema de saúde no geral. E aí, de um outro lado, você tem tanto o presidente quanto também essas digitais influencers, enfim, dando festas. Então fica muito difícil pra gente conseguir argumentar, né? E falar, fique em casa. E queria que você comentasse um pouquinho o que você acha desses novos canais de informação, que o Instagram está sendo live todo dia, mesmo essas blogueiras, enfim. Só para comentar uma coisa que você falou anteriormente, quando a gente pensa em ajuda do Estado, né, isso é um trabalho também da imprensa, que isso sim, eu sinto que não é feito porque também não interessa aos grandes grupos de comunicação, aos grandes veículos de comunicação, aos grandes conglomerados, é o seguinte: desde o Bolsa Família criou-se uma ideia de que o Estado incha, que o Estado ele tem pouco dinheiro, de que o Estado, quando na verdade o dinheiro que vai para o Estado não é como Dória diz que deve ser poupado para ser gerido, para render, né? Para render. O Estado não tem que gerar lucro, né? Isso não é uma empresa. E o Bolsa Família, tanto o Bolsa Família era Lula, quanto os programas de ajuda e renda monetária do governo Vargas tinham isso, era entender que o Estado, não existe Estado mínimo. O Estado mínimo é bom para quem ganha 2, 3 milhões por ano, 4 milhões para cima. Trocando em miúdos, é não encher o saco do grande empresário. Porque com o Estado máximo, o que você tem? Uma cobrança muito mais forte de impostos e um desejo, ainda que eu acho meio impossível, mas um desejo de distribuição, de redistribuição de renda e grandes fortunas. Quando você pensa em taxar as grandes fortunas, isso é uma coisa que você não pode nem falar alto. O que eu pergunto é, por que você, pessoa que tem 2 filhos, uma esposa e uma família, né, relativamente pequena, precisa de 2 bilhões por ano? Eu não entendo o porquê. Que a ideia do capitalismo é o acúmulo, né? A ideia do capitalismo é o acúmulo, lucrar que não dá, cada mas vez aí a mais, grande questão é o acúmulo que não dá em nada. É um dinheiro que não vai a lugar nenhum. É o tal do dinheiro parado. Aí vamos falar é uma satisfação egóica muito grande, né? Uma satisfação totalmente egóica, assim, de um acúmulo de dinheiro. A gente quer um lucro infinito, esquecendo que o planeta é finito. Não se sustenta, não tem como. A ideia, se a gente vai tirar a matéria-prima do planeta e o planeta está entrando em colapso, você vai morrer com seus 50 milhões. É tipo o cara do Big Brother que saiu com sei lá quantos mil estalecas, tipo. Se a gente for parar para pensar, houve um trabalho da imprensa, e aí vou aqui fazer um meia-culpa, houve um trabalho da imprensa muito forte na instalação dessa ideia de Estado mínimo. Foi por causa dessa ideia de Estado mínimo que João Dória chegou à prefeitura e ao governo de São Paulo, que é o Estado Digo mais. e que vai Esse chegar será presidente. à presidência.
vai chegar à presidência Dá até um se nada for coração, né? Com Mandetta ou Moro de vice? Eu aposto aqui, ó, nas apostas. O Mandetta não tem essa força, sabia? As pessoas acham que o Mandetta é muito, muito forte. O Mandetta não tem essa força política. Uma vez o Mandetta tendo saído... Então, uma vez o Mandetta tendo saído por cima do Ministério da Saúde, dos dois, ou ele consegue um cargo público agora, nessa eleição, ou adeus Mandetta. E também acho bem possível o Moro vir de vice do Dória também. Eu não acho. Que acho delícia, que o Moro vir né? de candidato. Também, pode ser. Bom, mas enfim, se a gente for parar para pensar nessa história de reinvenção, né? Reinventaram a imprensa, reinventaram o caminho da informação, a imprensa em si, os grandes jornais que se criaram ao longo de todas essas décadas, né, ainda está perdido. Ainda está, por mais que você faça conteúdos para a internet, você nunca vai ser, o Estadão nunca vai ser o que foi. Se a gente for falar dessas pessoas, dessas influenciadoras, a gente volta ao Brasil, a gente volta ao brasileiro médio, a gente volta ao brasileiro médio sem educação, a gente volta ao brasileiro médio que não sabe ler e escrever, né? E quando eu digo que não sabe ler e escrever, não me refiro apenas às pessoas analfabetas, ou semi-analfabetas, ou analfabetos funcionais, não. Me refiro à classe média, me refiro às pessoas que se formaram em universidades e que saíram da universidade sem saber ler. O que é ler? É você pegar um texto, ler do título até o último ponto final e entender o que foi falado ali. Ou seja, a interpretação de texto. Quando você tem uma blogueira, uma Instagrammer, uma influencer ou um influencer, como a tal da Pugliese aí, você tem um discurso conciso, rápido e que mexe com uma grande coisa que é a autoestima. E que mexe é uma coisa meio Disney, porque obrigado coronavírus, porque agora nós nos conhecemos melhor, agora nós podemos passar tempo com a família. Uma positividade totalmente tóxica, né? É uma positividade. De você transformar uma doença em oportunidade, né? É uma ignorância sem fim, sem precedente. Tiro na minha cabeça quando eu vejo as pessoas falando dessa positividade, que é uma positividade que também vem do setor do mercado, porque a tal da positividade, ela surgiu com o vamos lá, se você estiver, se você estiver feliz no seu emprego, você produz mais, se você vem daí, é basicamente isso que se adaptou para a autoajuda e para acabar nos influenciadores, né? É o Fordismo, é você trabalhar achando que você está muito feliz, porque você no final do mês vai ganhar os seus 500, 600, 3 mil reais, enquanto a pessoa que talvez não esteja trabalhando todos os dias está ganhando os seus 3 milhões de reais, sabe? Sim. É uma coisa absurda. Eu acho que isso chega a ser até agressivo com as... chega a ser ofensivo, agressivo, violento, não sei nem a palavra, com as pessoas pobres, né? Com as pessoas que você transformar em oportunidades, etc., num local confortável, com todas as oportunidades, ainda assim todas as pessoas vão sofrer, né? A gente tem que Mas essa é justamente... buscar maneiras para a gente sobreviver, né? E conseguir ter dias bons e conseguir fazer uma reflexão. Mas se a gente fala para uma pessoa que está saindo todo dia de metrô, que não tem como ficar em casa, ela está todo dia com medo de morrer, da família morrer, que ela, enfim, toda a comida. Ai, mas transforma a doença em uma oportunidade, sabe? Isso é uma coisa muito violenta. Agora eu pergunto uma coisa a vocês. Eu só quero perguntar uma coisa a vocês. Quem é o maior ou a maior influenciadora argentina, da Argentina? Não faço ideia. Quem é o maior influenciador da Inglaterra? Eu sou super por fora dessas coisas, não faço ideia. Não, você mas nem não no Brasil, Essas pessoas não existem. Ah, tá. Mas eu ia falar, mas nem no Brasil eu sei muito bem. Eu fico sabendo sempre depois das polêmicas. Mas você não tem super influenciadores argentinos. Você tem super influenciadores
americanos. Nos Estados Unidos criou-se essa história de grandes influenciadores que ganham dinheiro por serem quem são, sendo que não são ninguém. Por isso que aqui no Brasil isso faz muito sentido. O Disseram que Voltei Americanizada da Carmen Miranda é exatamente isso. Nós somos americanizados. E nós somos americanizados com muito orgulho. É o nosso American Way of Life, que nunca vai chegar. Né? O nosso American Dream, que nunca vai chegar, porque nós não temos a menor estrutura, nem eles têm. Então, esses lugares assim, Portugal, Estados Unidos, porque em Portugal você tem influenciadores, Estados Unidos e Brasil, são os 3 lugares onde você tem essas pessoas. Por quê? Porque são os 3 lugares em que, por mais que seja Europa, América do Norte e América do Sul, são os 3 lugares em que lê-se muito pouco, são os 3 lugares em que não se sabe ler, e são os 3 lugares em que não se sabe escrever. A grande questão é, o que eu acho dessas influenciadoras, o que eu acho dessa onda de lives? Eu acho que, primeiro, artisticamente falando, vamos falar de artistas, fazer uma live no seu Instagram para dizer para as pessoas, fiquem em casa, é maravilhoso. Você fazer uma live e dizer para as pessoas, fiquem em casa, enquanto garçons servem outras pessoas na sua live. Não, gente, isso não é absurdo, isso é criminoso. Uhum. É criminoso, exatamente. Sabe, isso é criminoso. Isso e desnecessário, né? Porque se a ideia é que a gente seja simplista, se a ideia é vender que ok ficar em casa, e de repente você está produzindo cenários, você está criando, tem um amigo que até faz assim, as filmagens de drone, assim, que está criando uma coisa muito maximizada. Quais são as pessoas que estão fazendo as lives mais problemáticas? O mercado sertanejo para mim, sim. O mercado sertanejo, o que é? Culturalmente a massa que apoiou a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Então é tudo interligado, sabe? Sim, tudo é política, gente. Tudo é política. A gente tem que encerrar, infelizmente, né? Porque a gente já estava tendo esse papo delícia. Se vocês gostarem desse formato, a gente pode fazer muitas outras. Acho que, por enquanto, é como a gente tem que fazer. E para encerrar, eu queria só falar uma coisinha bem rápida da minha fala e depois eu já me despeço de vocês. Porque hoje o Bolsonaro vetou o projeto do Congresso, né, que regulamentava a profissão de historiador. E eu tenho uma pessoa muito querida no Facebook, que chama Eduíque Eduardo, que foi meu professor de história no cursinho, muitos anos atrás. E ele tá fazendo pequenas pílulas da quarentena em que ele dá algumas dicas. E como a gente eu adoro, você posta, eu já sigo, sempre vejo, maravilhoso. É muito bom, né? Então, segue lá que é muito bom. E aí, a gente falou algumas vezes da Argentina aqui hoje, e a pílula dele 141, eu acho que vai casar bem com o que a gente estava falando, que é: tirando o fato de que lá o cabelo comprido masculino nunca sai de moda, a Argentina é o melhor lugar da América e bota a gente no chinelo. A gente teve o Pelé e eles têm o Maradona, que é tipo o Pelé, só que de esquerda. A gente faz doce de leite e eles transformam em sorvete, que é tipo doce de leite, só que de esquerda. A gente faz churrasco de picanha, carne para deslumbrados, e eles têm 32 cortes mais saborosos, pela metade do preço. A gente teve a Dilma e tem o Bozo. Eles têm o Alberto Fernandes, que é tipo a Dilma, só que de esquerda. Tenho ressalvas, mas é bom. Borracho, me voy como tu me recuerdo, como um sentimental. Peço agradecendo vocês. Muito obrigada por terem dividido isso comigo, Bruno. A gente ainda vai trocar bastante. Obrigada pelo seu tempo. Nath, sempre um prazer enorme estar com vocês. Pessoal da produção, Dimitris, obrigada por terem proporcionado pra gente sempre todo esse respaldo aí. Muito obrigada, de verdade. Primeiro eu queria agradecer imensamente esse convite. Eu sou fã de vocês, eu assisto tudo que vocês fazem. Acho, inclusive, o trabalho que vocês vem fazendo durante essa pandemia, um trabalho brilhante e essencial, como agora muito pouca gente faz. Né? Faz a vera, mais do que ego, mais do que vaidade, ao trabalho. E o trabalho, para mim, é sempre o que importa. Então, estou honrado. É muito bom estar aqui falando com vocês. Obrigado. E aí eu só queria, você falou essa coisa da Argentina, eu só queria bater uma coisinha. Eles têm o tango. O
Que coisa mais maravilhosa. Maravilhosa, nossa. Mas aí a gente tem bossa nova, e aí eu vou falar que eu vou ficar com a nossa bossa nova. Eu sou um aficionado em bossa nova. Aficionado. Mas o tango é a bossa nova de esquerda. Maravilhoso. Muito bom. Obrigado. Eu só esqueci de falar, para quem ainda não me segue nas redes sociais, segue o Entre Elas, coletivo Entre Elas, em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, segue a gente tá com todos os vídeos lá, a gente ainda tá ali precisando dos inscritos, curtam, compartilhem tudo que a gente produz. O meu pessoal, Natália de Campos com TH, e sigam o meu outro projeto, que é o Outros 500 Podcast semanal, debatendo também esses assuntos de política toda semana. Aproveitando então, já que é para seguir ela, sigam a Agência Lupa. A Agência Lupa que faz um trabalho importantíssimo para disseminar a informação de verdade. Queria agradecer sua participação, Bruno, que muito boa, assim, foi um vídeo muito diferente, né, que a gente conseguiu, acho que da mesma maneira, a mesma distância, nesse novo formato, atingir a informação da mesma maneira que é o nosso principal objetivo aqui no canal, né, e você trouxe informações valiosíssimas. Queria pedir para vocês, gente, para vocês darem feedback com relação a esse formato de vídeo, se vocês gostaram, se vocês querem outros temas, tudo isso. E outra coisa sigam a gente lá no Coletivo Entre Elas, o meu perfil profissional é PC Natália Marques. Sigam a gente lá no coletivo e a gente está fazendo esse projeto de escambo, que a gente está chamando de escambo Entre Elas. Aqui na quarentena a gente continua fazendo, né, de doações, pessoas que podem doar, e não precisa ser só financeiro, doar serviços, ajudas, tudo isso, e pessoas que precisam receber, né? Então, se você não pode doar e conhece pessoas que podem receber, a gente está com projetos de cestas básicas, ou se você pode doar, conhece lugares que querem doar pra gente, manda pra gente, dá uma olhadinha lá no projeto, porque a quarentena ainda não acabou, a gente, depois que ela acaba, a gente ainda vai ter um período muito grande onde as pessoas vão não estar precisando de ajuda. Então, obrigada, gente, um prazer. Obrigada, prazer é meu. Encontros.